estuda principalmente línguas planejadas, as suas possibilidades e nuances. A Karina, entre 2014 e 2017, ela frequentou um curso de pós-graduação sobre interlinguística. É um curso semipresencial, onde os alunos eles deveriam estar presentes para aulas durante uma semana, uma vez por semestre, fevereiro, setembro, etc. Então ela fez esse curso parcialmente na Polônia, não é? Pelo que eu entendo. E a Karina, ela tem bacharelado em português e linguística. Ela fez mestrado sobre adaptação fonológica de novas palavras em Esperanto. E também ela é atualmente doutoranda pela USP sobre historiografia da fonética e da fonologia no Brasil. E ela é vice-presidenta do BEJO, organização BEJO, que é a Organização da Juventude Esperantista Brasileira. Ela faz parte da equipe do curso de Esperanto para falantes de português, do Duolingo, participa regularmente de eventos esperantistas, nacionais e internacionais. Ela dá aula também de espanhol, português, Esperanto, em São Paulo. Então, por favor, Karina, é com você agora. Bom dia a todos. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui palestrando. É a primeira vez que eu vim para o Nordeste, eu sou de São Paulo, então estou muito contente de estar conhecendo aqui Fortaleza. Obrigada pela apresentação também, eu não lembrava que tinha tanta coisa listada. Então, como vocês devem ter percebido, eu sou falante de Esperanto já há 10 anos. E hoje aqui eu vou falar um pouco da minha experiência de vida mesmo e como o Esperanto encaminhou os meus estudos acadêmicos e me proporcionou essas experiências internacionais. Eu estou até com um pouco de vergonha de palestrar depois da palestra do Estevão, que foi maravilhosa. A minha não vai ser tão legal assim, mas enfim, vamos lá. Então, acho que muitos de vocês não conhecem esse termo, interlinguística. É um termo que a gente usa bastante no meio esperantista, mas fora dele também, eu já li bastante bibliografia em inglês sobre isso, que seria o estudo das línguas planejadas, mas não só isso. É uma área que não é muito bem definida e tal, mas como a gente fala Esperanto, que é uma língua planejada, a gente acaba se envolvendo um pouco mais com isso, estudando a história de outras línguas planejadas também. Mais pra frente eu vou citar alguma delas. E esses estudos, então, eles têm esse formato de 3 anos, semipresencial, uma semana a cada 6 meses na Polônia. E eles têm o valor de mestrado do sistema europeu. Então, é um curso de pós-graduação. Eu vou seguir os tópicos aí, então. Curso de pós-graduação sobre interlinguística com duração de 3 anos. Ele já existe há 20 anos. Ano passado a gente comemorou os 20 anos de existência dele lá em Poznań, na Polônia. A coordenação dele é da professora Ilona Kutny, que é húngara, que mora na Polônia há muito tempo também, que faz parte da Academia de Esperanto, que é como se fosse a Academia Brasileira de Letras para o Esperanto. E os temas gerais do curso são bem variados, como linguística geral e aplicada, comunicação internacional e intercultural, línguas planejadas, gramática, literatura, cultura e história do Esperanto. Mais pra frente eu vou definir um pouco mais o que a gente viu em cada um desses temas. Eu ia deixar os slides só em Esperanto, mas eu acabei deixando em português Esperanto para vocês acompanharem mais. Para as pessoas que não conhecem Esperanto, se quiserem ir vendo como são as palavras, como é a estrutura da língua e tal, para quem não estava ontem na palestra do Fernando também, possa ver alguma coisa. As aulas, então, duravam uma semana a cada semestre. No primeiro semestre a gente só tinha as aulas, de fato. A partir do segundo semestre a gente tinha provas das disciplinas anteriores, mais algumas aulas. Eram aulas das 9 às 6 da tarde, e era bem intenso, assim, porque tinha gente do mundo inteiro viajando para lá, então os professores tinham que aproveitar muito bem o nosso tempo para passar a maior quantidade de conteúdo possível, porque aí a gente tinha mais 4, 5 meses em casa para fazer os trabalhos, fazer as leituras e tal. Os requisitos para participar desse curso era ter um bacharelado, algum bacharelado em alguma área, e ter um conhecimento bom de Esperanto, porque as aulas são em Esperanto, e são muito técnicas, então é necessário conseguir entender bem o que está acontecendo na aula, né? E as informações estão nesse site, depois eu posso deixar disponível para quem quiser. Eu fiz um quadro com as disciplinas só para vocês terem uma ideia também do que a gente estudava lá. Eu não sei o quão grande está, se dá para vocês verem, mas está dividido em semestres. Então, no primeiro semestre a gente tinha fonética e fonologia, interlinguística 1. O que eu mais vou falar, interlinguística então era uma das matérias do curso,
que é dar um nome geral para o curso também. Eu vou especificar um pouco depois o que a gente vê nessa matéria. Cultura do Esperanto, literatura. Vocês podem ver aí que tem gramática 1, 2, 3, literatura 1, 2, 3, 4 e 5. Essas literaturas e gramáticas eram específicas sobre o Esperanto. Então, é importante frisar aqui que muita gente acha que o Esperanto ou é língua morta, ou que não tem cultura e tal. E existe um curso de pós-graduação, onde a gente tem várias disciplinas sobre a gramática, sobre a literatura. As várias literaturas eram fases diferentes da literatura do Esperanto. Assim como as literaturas nacionais, a gente consegue identificar movimentos literários diferentes, de acordo com a época e a evolução da literatura do Esperanto. O quinto e o sexto semestre eram seminários de especialização, porque quando a gente chega no último ano, a turma toma caminhos diferentes, né? Se divide em grupos menores e tem várias especializações possíveis, que eu vou citar depois também. E o sétimo semestre é só a defesa do trabalho final. No meu caso, como eu tinha terminado há pouco tempo o mestrado na USP sobre a adaptação fonológica de palavras em Esperanto, eu escrevi meu mestrado em português aqui no Brasil. Eu fiz uma versão em Esperanto para defender o mestrado lá também. Aí tem uma foto dos outros estudantes, só para vocês verem o quão diverso era o grupo. E depois eu vou falar um pouco o quanto que isso me trouxe de experiência pessoal também. Ontem a gente falou muito de choque cultural, de experiência internacional, intercultural. E esse curso para mim foi muito importante nesse sentido. Então eram 26 alunos, não está todo mundo aí, está só metade da turma, de 14 países diferentes. 7 pessoas do Brasil, 3 da Espanha, 3 da Polônia, 2 da Eslováquia, da Suécia, 1 da Rússia, Croácia, Irã, Tchequia, Hungria, Holanda, Bélgica, França e Reino Unido. Bom, para realizar esse curso eu tive que viajar para lá 7 vezes, e não é fácil viajar para lá, para a Polônia, 7 vezes. Não, então. Eu tive auxílio financeiro da BEIO, que, como o Juliano leu aqui, a Brasília Esperantista e Unulara organizam a Organização Jovem dos Esperantistas Brasileiros, que é uma instituição brasileira, Departamento Jovem da BEL, Brasília Esperanto Ligo, que está patrocinando o evento. O nosso símbolozinho está ali. Então, eu tive auxílio financeiro deles para as viagens. Eu queria, inclusive, agradecer a BEIO publicamente aqui, porque foi um investimento bastante grande em mim. Eles apostaram, de fato, que eu merecia fazer esse curso, que eu tinha potencial para isso, e eu sou muito grata, realmente. Foi a primeira vez que eu viajei para outro país, eu não tinha tido nenhuma experiência internacional antes. E o curso é pago, porque ele é na Universidade de Poznań, que é uma universidade pública da Polônia, mas lá mesmo as universidades públicas, elas têm uma cota semestral, né, que devem ser pagas. O curso é pago, e para pagar o curso eu tive uma outra bolsa dessa instituição, eu não sei se aparece a Esperantic Studies Foundation, que é uma instituição dos Estados Unidos que deu, acho que 7 ou 8 bolsas para esses 26 alunos que se inscreveram inicialmente. Eu queria falar um pouco dos destaques de aprendizado pessoal que eu tive, de vivência internacional. E eu fiquei pensando bastante nisso ontem, quando a gente estava falando de choque cultural na primeira palestra, porque, como eu disse, foi a primeira vez que eu viajei para outro país, e eu já tinha... Quando eu viajei a primeira vez, eu estava terminando o bacharelado ainda, então eu já me enxergava como linguista, eu já estava nessa área há um tempo, mas realmente estar em outro país, principalmente num país de língua eslava, foi um choque cultural muito grande. E conheci outros países também ao longo das viagens, né? Fui para a Alemanha, fui para a Tchequia, enfim. Primeiro ponto, e essas são coisas que a gente discutiu nas aulas, né? Cumprimentos. Então, como eu falei, tinha gente de 14 países diferentes, de culturas diferentes, bastante diferentes. Então, quando você vai conhecer alguém, você aperta a mão da pessoa, você dá um beijo na bochecha, você dá 2, 3, 4, você faz uma referência de longe, você se apresenta só com o seu primeiro nome, ou você fala seu nome de família. Isso acabava sendo uma coisa um pouco confusa nesse meio, um tanto quanto internacional. Isso era muito divertido, porque nesse primeiro contato a gente já tinha essa noção de quão diferentes eram as nossas culturas, e muitas vezes a gente discutia isso mesmo. E não só de outros países, aqui no Brasil mesmo. Eu sou de São Paulo. Sempre que eu vou no Rio de Janeiro, eu esqueço que no Rio de Janeiro se dão 2 ou 3 beijos na bochecha? 2. Em São Paulo a gente só dá 1. E aí isso causa, às vezes, situações engraçadas, constrangedoras, por vezes.
tinha pessoas também de países asiáticos. E aí, a cultura é muito diferente. Pra gente não é um problema se uma mulher conhece um homem e ele já se cumprimenta com um beijo na bochecha e dá um abraço. Para algumas culturas asiáticas, não. A distância é muito maior. Não só para culturas asiáticas, para culturas nórdicas também. Então, isso foi uma coisa muito legal de se conviver nesse meio intercultural. Eu lembro de uma aula específica que a gente teve também sobre sistemas de ensino, e isso dentro de uma matéria sobre comunicação geral que a gente teve. Teoria da comunicação. E aí a gente fez grupos diferentes para falar como que eram os sistemas de ensino nos países diferentes. E aqui no Brasil a gente tem hoje um ensino fundamental que começa com as crianças com 6 anos, tem Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, depois a gente vai para a faculdade. Nem todos os países são assim, às vezes as diferenciações de níveis são diferentes. Eu lembro que eu fiquei um pouco chocada com o sistema de ensino da Alemanha, porque eu acho que com 6 ou 7 anos as crianças têm que fazer uma prova para ver para que tipo de escola que elas vão. Cadê? A Anya está aqui? Tá. Me corrija se eu estiver falando besteira. Mas para que tipo de orientação, se é acadêmica ou se é mais técnica, elas vão, quando elas são muito novas. Então, isso pra gente, pelo menos pra mim, me pareceu uma coisa... Nossa, imagina eu com 7 anos, se eu tivesse que definir que tipo de escola que eu ia seguir, que ia depois influenciar se eu ia fazer a universidade para uma área mais acadêmica ou para uma área mais técnica. Então, isso foi um aprendizado bastante importante para mim também, nesse sentido de diversidade cultural. Variações fonéticas das línguas. Eu trabalho com fonética e fonologia, então para mim essa era a parte mais divertida. Conhecer um esperantista novo, por exemplo, e ficar conversando com ele em Esperanto e tentar adivinhar, por exemplo, de que país que era, só pelo sotaque e tal, porque muitas vezes, na maioria das vezes, isso é reconhecível. Mas variações fonéticas das línguas dentro delas mesmas. No slide que tinha a foto com os alunos, estava mencionado que tinha 3 alunos da Espanha. Um era da Galícia, falante de galego e de espanhol. Outro aluno era de Madrid e a outra aluna era da Andaluzia. E eu lembro que a gente sempre conversava em Esperanto e tal. E em determinado momento, eu não sei porquê, a gente começou a falar em espanhol. E a moça da Andaluzia e o cara de Madrid tiveram dificuldade de se entender, porque o espanhol da Andaluzia, ele é bastante diferente. Então a gente conversou muito sobre isso também, e isso foi um enriquecimento para mim como linguista muito grande. Hábitos culturais. A gente também teve aulas disso, de significação de gestos, por exemplo. Então, a professora pediu para cada grupo de cada país identificar 5 gestos do seu país para que os outros tentassem adivinhar. Então, um gesto como esse, por exemplo, que a gente faz, o que significa para vocês se eu faço isso? Nada? Tem alguém de São Paulo aqui, por favor? Significa gostoso. Significa que é uma coisa boa. Se eu bem me lembro, para os italianos isso significa outra coisa. Tinha gente de outros países que não faziam ideia do que isso significava. E esse gesto também é um meio de comunicar, também é uma forma de comunicação. Eu não preciso dizer palavra oral nenhuma, mas por esse gesto ou por outros gestos, se eu faço isso aqui, por exemplo, o que é isso? Dinheiro. Dinheiro. Se eu não me engano, em alguma outra cultura asiática, tinha 2 pessoas da Coreia na última sessão que a gente participou, que já tinha um grupo novo. Isso aqui significa outra coisa. Então, isso era muito interessante de ver também como esses gestos variavam. Nível de polidez das línguas. Como eu fui para a Polônia várias vezes, eu tentei aprender um pouco de polonês, sem muito sucesso, mas consegui adquirir assim, um nível básico de sobrevivência, pelo menos para entender se alguma comida era vegetariana ou não, ou se a água era com gás ou sem gás. Eu vou falar disso depois também. E para a gente, brasileiros, o nível de polidez não é tão importante assim. Mas tem línguas nas quais isso é muito importante. O polonês é uma delas. Então você não pode tratar por um pronome informal uma pessoa que você acabou de conhecer, ou uma pessoa que você vai perguntar alguma coisa na rua. Isso foi bastante interessante também. Como eu já tinha me formado em linguística, muitas das coisas que eu estudei no curso eu já tinha visto durante a faculdade, revisei elas e tal, mas uma das coisas que eu mais gostei foi essa questão das línguas planejadas, que é o segundo tópico que está aqui. Existem tentativas de definição de tipologia para línguas planejadas. O Esperanto, por exemplo, é uma língua que foi planejada realmente para a comunicação humana. Mas a gente tem, por exemplo, o Klingon, que é uma língua que vocês devem conhecer.
Vi vários sorrisos na plateia agora. Que não foi planejada para comunicação humana, é uma língua que foi planejada. Eu sei que muita gente fala Klingon, que realmente aprendeu Klingon e se comunica por Klingon, não fiquem bravos comigo. Mas o Klingon originalmente foi planejado para um mundo fictício. Então, é um outro tipo de língua planejada. Quando a gente fala em línguas planejadas, a gente pensa que é tudo a mesma coisa, mas não, existem várias subdefinições também. Tem muita gente que planeja uma língua só porque quer ter uma língua para escrever no seu diário que ninguém mais entenda. Assim, eu achei essa ideia, eu falei, não deve ter tanta gente assim. Mas tem muitos projetos que são assim, gente, e realmente, aparentemente a pessoa entende o que ela escreveu depois, e só ela entende e tal, mas essa é uma história já muito antiga, que a gente não conversa sobre ela no mundo acadêmico ou no meio poliglota mesmo, mas as línguas planejadas são muitas, muitas. Então a gente estudou um pouco da história delas, da tipologia, e fazia sempre algumas comparações. Eu coloquei o nome de algumas línguas planejadas aí, o Novial, o Globish, Tokipona, que eu imagino que vocês devem conhecer também, que eu acho que é uma das línguas planejadas que está mais na moda agora. O Ocidental, o Ido, Conlangs, que quando veio a era da internet, os Conlangs começaram a aparecer. Pidgins e crioulos estão aí com ponto de interrogação, porque a gente também estudou em interlinguística, mas não necessariamente eles são línguas planejadas, né? Eu não sei se todo mundo está familiarizado com esses termos, mas o Pidgin é quando surge uma situação de comunicação, normalmente entre colonizador e colonizado, e que vai surgindo uma língua ali que não tem muito bem ainda uma gramática, tem um pouco do léxico de cada uma das línguas, e ela se torna crioulo normalmente quando a primeira geração de crianças aprende esse Pidgin e a gramática dele vai se fortalecendo e vai se firmando mesmo, né? A gente tem muitos crioulos pelo mundo, tem crioulos de base portuguesa, por exemplo, o crioulo da Guiné-Bissau, o crioulo de Cabo Verde, e são línguas também pouco estudadas no meio acadêmico formal. Então, seria também um tipo de língua para ser estudada nessa subdivisão que a gente chama de interlinguística. Falando um pouco do país e da língua agora, então, a Polônia e o polonês. O polonês é uma língua eslava. Eu não falo polonês, eu não falo russo, eu não falo nenhuma outra língua. Eu tive um pouco de contato ao longo do curso. No mapa que o Estevão mostrou, você não comentou sobre as línguas eslavas no geral, né? Língua europeu, estava dentro. Estava dentro. Mas estava até em verde, eu reparei que estava em verde. A Rússia era um grande verde, e o verde entrava um pouco na Europa, ali no leste europeu, justamente. Porque essa família de línguas, então, o russo, o polonês, o eslovaco, o tcheco, são línguas eslavas. As primeiras vezes que eu viajei foi um tanto quanto desesperador. Chegar num restaurante, por exemplo, e ver o menu e não conseguir entender nada. O que me ajudou foi o Esperanto, justamente, porque parte do léxico do Esperanto, uma parte pequena, mas parte dele, foi baseado em línguas eslavas. Então, tinha algumas palavras que eu consegui reconhecer por causa do Esperanto, mas eu tive que aprender um pouco depois de qualquer forma. O segundo tópico, que é atravessar a rua, que eu acho que foi uma das coisas que mais me chocou nessa referência de choque cultural. Quando vocês vão atravessar na rua aqui no Brasil, se não estiver vindo carro nenhum, vocês atravessam, mesmo se o sinal estiver vermelho, certo? Me chocou na Alemanha isso também. Então... Na Polônia, existem fiscais de pessoas. Você não pode atravessar a rua. É lógico, os fiscais não estão em toda parte, não estão sempre. Mas quando eu cheguei, os poloneses me assustaram muito com isso. Eles contaram histórias e, de fato, 2 amigos brasileiros já tinham sido pegos pelo fiscal, porque eles atravessaram a rua quando estava vermelho. E assim, a rua é gigantesca, você está vendo que não está vindo carro nenhum, sabe? Mas não atravessa. Porque se o fiscal te ver, ele vai te aplicar uma multa, e não é legal pagar uma multa em euro. Esses 2 amigos brasileiros, na ocasião, estavam com um polonês, e quando o polonês viu que o fiscal tinha visto eles atravessando no vermelho, ele falou, pelo amor de Deus, vocês fiquem quietos, não falem nada, e eu vou tentar convencer o fiscal a não dar multa pra gente, mas se ele perceber que vocês são estrangeiros, ele vai com certeza aplicar multa, porque ele vai achar que vocês são estrangeiros, que não respeitam a nossa cultura, que não sabem quais são os nossos hábitos e tal. Por sorte, de fato, eles ficaram quietinhos. Eles eram de Curitiba, então eles eram pessoas com pele branca e tal, davam para se passar por poloneses.
E o polonês que estava com eles, então conseguiu convencer o fiscal a não dar multa, mas foi uma situação que me contaram logo a primeira vez que eu cheguei na Polônia, então eu não atravessava a rua no farol vermelho de jeito nenhum. Depois, como eu viajei para lá tantas vezes, eu comecei a reparar que as pessoas atravessavam, sim, se, tipo, era 9 horas da noite e não tinha realmente ninguém na rua, mas eram normalmente mais os jovens que atravessavam. Se era uma pessoa de mais idade, realmente eles ficavam lá paradinhos, esperando o farol abrir, não importa se tivesse passado já 3 minutos, não tivesse vindo carro nenhum de nenhum dos lados, e eu fazia a mesma coisa, eu ficava lá esperando. Essa foto de comida que está aí, eles são pierogies. Alguém aqui já comeu pierogi? Ok, eu acho que é a coisa que eu mais gostei na Polônia. Então, é meio que uma mistura de pastel e macarrão recheado, assim, mas é uma das comidas mais tradicionais de lá. Eu ficava muitas vezes esperando a viagem chegar só para poder comer pierogi de novo. E é uma coisa que... Ontem a gente falou também de choque cultural, da curva. A Flor falou da curva de você ter um choque cultural primeiro e depois como é difícil se readaptar, né? Depois que eu comecei a viajar, eu percebi que eu não consigo mais comer arroz e feijão todo dia. Porque eu me adaptei a essa outra coisa de ter mais opções e tal. E é difícil mesmo me readaptar agora. E eu acho que não vai mais ter readaptação, na verdade. Foi uma coisa que eu fiquei assim, e não tem pierogi aqui no Brasil, é muito difícil. A não ser que eu encontre um restaurante polonês e tal, ou russo, que é da região toda, né? Não é só da Polônia. Enfim, os menus que tá aí, a questão das mesas que eu ia nos restaurantes, eu não entendia nada do que estava escrito nos menus. E depois tem 2 palavras, woda nie gasowana. Eu nunca gostei de água com gás. Mas depois que eu comecei para a Polônia, eu passei a gostar, porque lá é muito mais comum eles tomarem água com gás do que aqui. E a primeira vez que eu comprei água, eu comprei woda gasowana, porque eu não sabia ler nada em polonês, eu comprei água com gás por engano. E aí, enfim, eu falei, não, eu tenho que aprender pelo menos o mínimo da morfologia do polonês para conseguir saber que nie é não e gasowana é gás. Então, se eu quiser água sem gás, eu tenho que comprar woda nie gasowana. Zloty é a moeda da Polônia. Isso é uma coisa muito boa também, era uma coisa muito boa, porque na Polônia, então, eles não usam euro. O que quer dizer que eu conseguia comer de forma mais barata e pagar as coisas de forma mais barata também. O zloty, ele vale economicamente mais ou menos a mesma coisa que o real. Então, mas eu não conseguia comprar direto, porque, enfim, quem é que viaja para a Polônia aqui no Brasil? É muito difícil. Então, eu comprava euro, dos euros eu comprava os zlotys depois. E as moedas de troco é porque, eu não sei como é que é aqui no Nordeste, mas eu imagino que seja mais ou menos a mesma coisa. Se alguma coisa custa R$5,60, você dá R$6 e recebe 40 centavos de troco. Se alguma coisa custa R$5,98, você dá R$6 e não recebe nada. Lá não, eles dão os 1 groszy, que é a moeda, o zloty é o papel, né? Groszy seria os nossos centavos. Eles dão tudo de volta. Então, no começo eu ficava com muito receio das pessoas falarem comigo na rua, porque eu sabia que eu não ia conseguir responder. Quando eu ia nos comércios, eu tentava falar o menos possível. Então eu sempre entrava em comércios onde eu via que dava para ver no caixa quanto que dava, porque aí eu não ia precisar entender os números também, e dava dinheiro a mais. E eles me devolviam cada centavo de volta. Então depois de alguns dias eu estava com a bolsa cheia de moeda. E os poloneses repararam isso, eles me perguntaram uma vez. Enfim, lá no curso tinha pessoas de vários países diferentes, mas também tinha poloneses. Normalmente a gente sempre tentava ter um polonês no grupo para ele ajudar a gente na rua e tal, né, trazendo as coisas para o esperanto pra gente. Eles perguntavam, mas por que vocês brasileiros sempre dão dinheiro a mais e não pegam o dinheiro certinho para dar, né? E a gente falava, porque muita gente nem entende o quanto que deu, a gente dá uma nota qualquer e espera receber o troco de volta. E sempre acontecia que no final das viagens eu estava com a moeda cheia de bolsa e eu ia, sei lá, com a bolsa cheia de moeda, desculpa. E eu ia na rodoviária ou em algum lugar assim e falava, olha, eu quero, sei lá, comprar chocolate, eu tenho isso aqui, quanto que eu posso comprar? E as pessoas riam de mim e tal, mas sempre era uma interação. Ia nas rodoviárias e nos aeroportos porque lá eles falavam inglês, né? Então eu conseguia pelo menos me comunicar minimamente.
porque também eles não falam inglês no leste europeu, é uma coisa muito rara, assim, a não ser que sejam pessoas das gerações mais novas mesmo, da geração mais nova, mas os mais velhos eles falam russo como língua estrangeira, né, porque eles cresceram sob o regime soviético e tinham que aprender russo na escola. Essa é Poznan, que é a cidade onde eu estudava, então eu estudei na Universidade de Poznan. E esse é um castelo que tem no meio da cidade, que foi construído por Hitler, na verdade, durante a Segunda Guerra Mundial, para ele mostrar o poder dele diante dos poloneses e tal. E hoje é um centro cultural, então é um lugar de convivência para os poloneses. Eu acho essa história desse castelo bem legal. Zamek, em polonês, significa castelo. E sobre isso também eu tenho uma história curiosa e engraçada, porque algumas pessoas, qual era o ônibus que eu tinha que pegar para ir para o Jovita, que era o nome do hotel e tal, e ninguém me entendia, ninguém conseguia falar inglês. Quando eu vi, tinha várias pessoas mobilizadas, na verdade, tentando conversar comigo, mas não tinha jeito, ninguém me entendia. E eu lembrei do nome desse castelo, porque eu acho que isso foi minha segunda ou terceira viagem. E eu falei, Zamek. E aí todo mundo lá falou, Zamek, Zamek, Zamek. E aí eles começaram a discutir que ônibus que eu tinha que pegar, escreveram na mão o número do ônibus, me indicaram, porque aí chegando no castelo eu conseguia chegar no hotel, que era no centro da cidade, eu conhecia e tal. Então essa foi uma situação muito curiosa e que eu só me safei dela porque eu conhecia a palavra Zamek em polonês. Aí tem algumas fotos para mostrar para vocês como que é um pouco Poznan também. Essa foto aqui de baixo é o centro da cidade, que é muito bonito. É uma praça central, né, que tem esses prédios em volta, tá um pouco pequeno, dá pra ver. Mas realmente, cada prédio é de uma cor diferente. Eu me sentia muitas vezes num cenário de filme, assim, porque parecia tão bem feito e tal, e é um lugar muito agradável. Essa pizza é uma pizza vegana, eu fui vegana durante um tempo, e eu só coloquei pra dizer que era muito legal porque lá é bem mais fácil achar essa diversidade de comidas do que aqui no Brasil, por exemplo. Esse é meu colega que fala galego, o Susso. Esses somos nós depois das provas, no semestre. A gente estava muito contente, então a gente foi para um parque, a gente se jogou na cadeira e ficou lá, porque as provas eram tanto quanto estressantes. Eu vou falar um pouco disso depois também. E essa é uma outra praça da Polônia, e essa é a Arina, que é uma colega russa que fez o curso comigo também. Para hospedagens e refeições, a gente tinha o Jovita, que é o hotel da faculdade, que a gente desconto para os alunos e tal, e muitos restaurantes próximos da universidade e tal, e tinha esse shopping que chama Stary Browar, que em polonês... Alguém consegue entender o que é Stary Browar? Antigo alguma coisa até. Antigo alguma coisa, isso. É a antiga fábrica de cerveja. E é o nome do shopping e tal, e... Sei lá, a gente achava legal falar, vamos ali na antiga fábrica de cerveja para almoçar. Essa é a placa de um estabelecimento conhecido na Polônia inteira. Alguém conhece ou alguém consegue saber que tipo de estabelecimento é esse? Conveniência? Por que conveniência? IKEA? Não. Se fala Żabka, que é literalmente, acho que sapino em polonês, e é uma rede de supermercados muito conhecida pela Polônia inteira. E eu achei isso uma graça, acho que é uma das coisas que eu mais gostei da Polônia, porque o Żabka não é o único. Temos também o Małpka, que é macaquinho, e o Biedronka, que é joaninha. E eram vários mercados que tinha a cada esquina, assim, então era o lugar que a gente ia para comprar as coisas para fazer janta juntos e tal. E é uma das coisas que mais me surpreenderam na Polônia também, ter mercados que são tão tradicionais que tem nomes de animaizinhos. As aulas, então, a gente tinha aula de sábado à sexta. Aí está definido o que é cada dia de aula, eu não vou me especificar muito nisso, mas a gente tinha então as aulas, as provas e as provas das matérias dos semestres anteriores, né? E no sábado sempre ou tinha uma excursão ou tinha o Arcones. Ontem o Fernando citou o Arcones na palestra dele, que é o Arte Confronto em Esperanto, que é um festival artístico, cultural em Esperanto, com música, com palestras, apresentação de teatro e tal. E já é bem tradicional, e acontece todo ano na Polônia. Aí tem algumas fotos das salas de aula, né, aconteciam então normalmente no corredor do húngaro ou do coreano. A gente se divertia também vendo os quadros nas paredes e tal. E o próprio clima da faculdade era bastante poliglota, justamente porque era faculdade de línguas, cada corredor era uma família linguística diferente e tal.
E aqui, não sei se dá pra ver, nossas línguas estão verdes, não dá pra ver. A gente teve, a cor do Esperanto é o verde, a gente teve um professor que fez cookies em formato de estrela verde e levou pra gente. Isso foi muito fofo. A gente gostou bastante. O primeiro ano, então, lá no começo eu tinha mostrado pra vocês a definição a estrutura dos anos e tal. No primeiro ano a gente tinha essas matérias e aqui eu listei o nome dos professores, só para mostrar também quanto, não só os alunos vinham de vários países diferentes, mas também os professores. Então a Vera Baradowska, que era a nossa principal professora de interlinguística, ela é da Tchequia e mora na Alemanha. A gente tinha, sei lá, professores da Polônia. Esse professor Nicolau Dalsalas, da Catalunha, foi nosso professor de fonética e fonologia e ele participou por Skype depois da minha defesa de mestrado. Então, mais uma vez, essa viagem me trouxe coisas para a minha vida pessoal, contatos que foram muito importantes também. No segundo ano, essas são as matérias de novo. Esse professor aqui, o Istvan Elk, ele é húngaro e mora em Luxemburgo também. Foi uma pessoa também que me marcou bastante, porque ele tem uma paixão pela literatura do Esperanto muito grande, e eu acho muito incrível quando o professor consegue justamente passar pra gente. Eu não gosto muito de literatura, eu sou mais da área da linguística, então essas matérias de literatura eram um pouco penosas pra mim, mas ele conseguia deixar as aulas bastante leves e tal. Enfim, isso era só mais pra listar. Essa é a primeira vez que eu estou palestrando sobre esse curso para um público em português. E esses slides estão baseados em palestras que eu fazia em Esperanto, então por isso está tão detalhado e tal. Mas isso não é tão importante agora. E o terceiro ano, então, eram as especializações, que eram possíveis na área de comunicação, linguística geral, literatura, tradução, linguística de línguas planejadas ou metodologia de ensino de línguas. Isso a gente dividia, o grupo dizia quais áreas eram as prioridades, e para formar 3, 4 grupos de especialização, para ter as aulas depois e tal. Eu trouxe aqui alguns exemplos de trabalhos semestrais, só para vocês terem uma ideia mais concreta também do que realmente eu estudei, do que eu fiz. Em fonética e fonologia, por exemplo, eu fiz um trabalho sobre pêntese vocálica do Esperanto falado por brasileiros. O Estevão deu aqui uma explicação de consoantes, para a gente dar um pouco de fonética e fonologia. Quem aqui sabe o que é uma epêntese vocálica? Ótimo, então eu vou explicar. O Fernando sabe porque ele lê meu artigo, provavelmente. Quando a gente fala psicologia, na escrita só tem um P e um S ali, né? Mas a gente fala psicologia. A gente coloca um I ali depois do P. Esse I que a gente coloca, essa vogal, para fazer a reestruturação silábica de acordo com as estruturas que o português permite, é uma epêntese, é uma inserção de um segmento ali, é uma epêntese vocálica porque é uma vogal. A gente pode ter epêntese consonantal também, não no português, mas em outras línguas. No Esperanto, a gente tem palavras, por exemplo, que começam com S. Aqui atrás tem uma. Specialidioi. O correto, segundo a gramática normativa, é a gente falar specialidioi. Mas o que os brasileiros falam normalmente? Specialidio. Colocam um I ali antes. Então eu fiz uma pesquisa eu gravei 3 brasileiros, tal, com palavras assim, para ver se isso realmente acontecia ou não, quais os contextos que isso não aconteciam, para ver a influência do português na fala do Esperanto. Sobre Interlinguística 1, eu fiz um trabalho sobre o crioulo, que é o crioulo falado na Guiné-Bissau, que me interessa. A minha primeira iniciação científica foi sobre alunos da Guiné-Bissau aqui no Brasil e em São Paulo e tal, então eu estava interessada nesse assunto. De literatura 1, comparação entre fragmentos dos livros Marta, da Elisa Orjeskova, e A Hora da Estrela, Clarice Lispector. Esse livro, Marta, ele é um livro bastante tradicional da literatura polonesa, é do final do século XIX, e ele foi traduzido para o Esperanto pelo próprio Zamenhof, que é o criador da língua. Então, em literatura 1, a gente estava estudando essas primeiras traduções que foram feitas para o Esperanto. Eu li esse livro, me encantei com ele, a história é sensacional, sugiro fortemente que vocês pesquisem depois. Não tem tradução em português, mas, né, aprender polonês está aí, todo mundo poliglota, facinho de fazer, ou Esperanto, mais fácil, para ler a versão em Esperanto. E é muito parecido com o mote da Hora da Estrela, a questão do sofrimento feminino, enfim, da incompreensão da sociedade. Eu gostei muito e fiz essa comparação. Gramática 1, as interjeições em Esperanto são elementos vivos na língua. Eu já tinha estudado uma lista de interjeições em Esperanto, mas eu
eu percebi que eu não usava muito, então eu também quis ver se os outros falantes da língua usavam ou não, como é que eram, quais interjeições eram mais usadas. Esse também foi um trabalho bastante interessante de fazer. Quanto tempo eu tenho ainda? Nenhum, né? Porque todo mundo quer almoçar. É isso. 10 minutos, no máximo 15. Tá, não, tá tranquilo, eu tô terminando. Comunicação, o papel da TV em nossas vidas, a realidade brasileira. Eu quis levar esse tema para o curso porque a gente estudou teoria geral de comunicação e na verdade eu quis falar mal da Globo e falar Vai se candidatar? Então, eu fiz um trabalho, fiz uma introdução teórica e tal, para mostrar depois como coisas que aconteceram na nossa sociedade brasileira foram influenciadas pelo jeito que a mídia apresentou os fatos ou não, né? Isso é um trabalho bastante interessante também. Literatura 2. Autoras e tradutores do segundo período da literatura do Esperanto. A nossa literatura geral, normalmente, é uma literatura de homens, né? E eu quis um pouco estudar isso no Esperanto. Quais que eram as tradutoras e escritoras desse segundo período da literatura, de acordo com a definição que é feita, a periodização da literatura de Esperanto e tal. Interlinguística 2, Language Creation Society, um panorama. Essa associação é uma associação dos Estados Unidos, que foi criada por estudantes e professores de linguística, não me lembro a universidade agora, mas ela existe, ela faz congressos todo ano sobre criação de línguas. Porque assim, é um negócio muito sério, gente. Tem gente que realmente tem um kit na internet, por exemplo, de como criar sua própria língua. E essa associação, ela é a mais organizada que a gente tem, digamos assim, sobre isso. Eles, inclusive, sempre disponibilizam vagas de trabalho para a criação de língua. Teve, por exemplo, o novo filme do Superman, eu acho, e contrataram uma pessoa para criar a língua para aquele filme e tal. Então, eles são, digamos, a associação mais séria sobre essa área. Eu fiz um trabalho sobre eles. E sistemática da psicologia, homônimos e sinônimos em português, eu fiz em comparação com o Esperanto e tal. Para terminar, as provas, elas eram normalmente em grupos pequenos, mas isso dependia do professor, o que foi um pouco choque para mim também. Durante toda a minha graduação em letras, e mesmo depois no mestrado e agora no doutorado, eu não me lembro de ter feito uma prova oral, a não ser provas de língua. Quando eu estava, sei lá, eu estudei espanhol na universidade. E aí sim, tinha prova oral, é claro. Mas teórico é sempre trabalho escrito, ou no máximo um seminário, que era um trabalho em grupo. Mas lá é muito comum os alunos serem interrogados mesmo. A gente tinha, depois então tem embaixo, né, provas orais e escritas, e escolha de um tema para comentar. A gente tinha vários tópicos em cada disciplina, e aí normalmente a gente tinha essa lista de tópicos para estudar, e quando chegava no dia da prova, tinha vários papeizinhos, a gente sorteava um e tinha que discorrer sobre aquele tópico. Mas normalmente não era suficiente discorrer sobre o tópico de forma clara e concisa. Os professores sempre faziam mais perguntas e tal. E dependia, às vezes era sozinho, às vezes era em grupo, às vezes era com a sala toda. Alguns professores eram mais bonzinhos ou não, dependendo do fundo cultural deles também, a gente começou a perceber isso depois. Mas enfim, isso também era uma coisa muito interessante, que foi uma experiência nova para mim, né, no curso. Isso é tudo, obrigada. E se você tiver perguntas, então agora a gente tem tempo. Pergunta. Tem um microfone aqui, ó. Pode deixar com ela que eu... Alguma pergunta, pessoal? Você tinha uma pergunta para ela, eu acho. Mas era besteira, ela mudou de assunto. Não, mas pode. Eu tenho uma pergunta. Pega aí. A minha pergunta é talvez mais sobre o Esperanto mesmo, porque eu queria saber, eu nunca perguntei, me ocorreu hoje mesmo, durante a sua palestra, o que assim que o Zamenhof, né, o fundador do Esperanto, quer dizer, se ele representa algo assim, em termos de ideológico, né, para os esperantistas, se ele é importante como uma figura de inspiração, então eu queria saber um pouco sobre isso, de um esperantista. Com certeza, porque, enfim, ele foi a pessoa que planejou a língua que nos trouxe até aqui, hoje, né, que formou a nossa comunidade e tal. Mas essa é justamente uma diferenciação com os outros projetos de língua que existiram. Antes, o que teve antes do Esperanto mais perto temporalmente foi o Volapük. Ele era uma língua que também surgiu mais ou menos da mesma forma, o cara criou e tal, tentou criar uma comunidade,
Mas o criador do Volapük, ele tinha muito que as decisões eram dele, da língua. O que o Zamenhof fez desde o início vai falar, olha, o projeto está aqui. A partir daqui, eu quero que você crie uma comunidade linguística e a língua é da comunidade. Então, eu citei no começo, por exemplo, que a Ilona Kutny, que é a professora responsável, ela faz parte da Academia de Esperanto. Existe um grupo de pessoas que são dessa academia, que discutem as coisas sobre a língua e tal. Justamente porque a ideia de comunidade, para ele, era mais importante do que ele mesmo falar, não, esse projeto é meu, essa ideia é minha. Então, sim, ele é importante para a gente, mas nesse lugar de que ele é a pessoa que criou a língua que a gente tanto ama, que a gente tanto faz um esforço para divulgar e que a gente tanto usa nas nossas vidas, né, no cotidiano. Mas, assim, como criador. Será que eu posso dizer que ele é o precursor do código aberto? Nossa, que salto! Realmente, sim. É o código aberto Alexia. 100 anos antes. Pega o microfone. É isso mesmo. Eu realmente acho que o código aberto 100 anos antes do computador mesmo. Eu realmente acho isso. Quando ela explicou, também pensei na mesma coisa. Só para... É que eu acho que eu não lido tanto com código aberto, então eu não fiz essa relação, mas tudo bem. Mas assim, Karina, só complementando isso, né? De fato, no primeiro livro de Esperanto, está escrito lá de que aquilo é de domínio público. Então ele coloca, use isso aqui à vontade, não pertence a mim. Como toda língua, é uma coisa de domínio público. Então é realmente a Commons, né? Wikimedia. Nossa, eu vou começar a usar essa comparação sempre agora. Mais alguma pergunta? É tanto código aberto que teve a ramificação que fez o IDO, né? Desculpa. É tão de código aberto, tipo Linux, que teve uma ramificação e nasceu o IDO. Sim, o IDO foi uma língua que foi criada a partir de Esperanto por alguns esperantistas que achavam que tinha que ser feito algumas mudanças na gramática. E é justamente isso, IDO em Esperanto significa filho, descendente. Então eles deram mesmo esse nome para a língua, com algumas outras diferentes. A gente que fala Esperanto, a gente consegue entender IDO, né? Se a gente está lendo IDO e tal, então é diferente. É justamente uma ramificação da língua. Eu tenho uma pergunta também, que eu pensei ontem durante a palestra do Fernando, e falou que tem várias línguas planejadas que existiram, e até o Alex falou que muitas morreram e só o Esperanto sobreviveu mais de 100 anos, tal. Mas assim, por que, eu queria saber por que o Esperanto teve tanto sucesso, e será que talvez não foi um acaso, talvez que qualquer uma teria sobrevivido e qualquer um poderia dizer, eu sobrevivi, por acaso foi o Esperanto, mas poderia ter sido outra, eu queria saber isso. Primeiro assim, o Esperanto foi a que sobreviveu de forma mais forte, mas não foi a única. Existem outras línguas planejadas, como o IDO, por exemplo, que tem uma comunidade de falantes e tal. Tem grupo de pessoas, por exemplo, que querem retomar o latim como língua internacional, então eles fazem os congressos. Na Itália tem uma escola que ensina latim para os internos e tal. Então não foi a única, foi a que mais teve sucesso, a que tem a comunidade de língua maior. Principalmente por causa dessa questão do Zamenhof ter feito esse código aberto, né, de ter jogado para a comunidade. E desde o começo também ele tem uma preocupação muito grande em não só fazer um código gramatical, mas incluir a cultura e a literatura nisso. Então, desde o começo existiu traduções da Bíblia, desse livro que era da cultura polonesa, por exemplo, da literatura polonesa. Então, desde o início, a literatura do Esperanto já foi muito forte. E logo se começou a escrever livros em Esperanto, originalmente. Hoje em dia a gente tem uma quantidade de livros escritos em Esperanto muito grande. O Fernando estava até me dizendo esses dias que ele quer muito traduzir os livros originais em Esperanto, que ele acha sensacionais, para o português, para que outras pessoas também possam conhecer as histórias e tal. Então, eu acho que foi uma junção do código aberto e da cultura, de uma língua planejada que não fosse só uma gramática escrita, mas que incluísse essa cultura também. E da ideia interna dela, que é a ideia de convivência pacífica entre os povos e tal. Então, as outras línguas não têm muito essa ideia? Ou é independente? Acho que não tão forte. Então, Fernando, se você quiser complementar. Até quando o João Paulo perguntou assim, né, se... Tá desligado? Beleza.
quando o JP perguntou, o Zamenhof fez alguma coisa, o que significa para vocês, né? De fato, o Zamenhof tem muitas ideias progressistas. Ele era um judeu do gueto, mas ele da Polônia, ele mesmo se considerava russo, por ter nascido no Império Russo, né? Por exemplo, a simplicidade do Esperanto, ela não é à toa. Ele falou assim, num documento dele lá, numa carta, de que ele nunca gostaria de excluir os trabalhadores, porque se a gente fizer uma língua complexa, como o latim, por exemplo, vai continuar uma comunicação na elite, e os trabalhadores que têm que botar o pão dentro de casa não vão ter tempo e vão continuar excluídos disso. Então ele falou, tem que ser uma língua simples para incluir todo mundo. Então ele tinha ideias de inclusão social, de diversidade linguística e tudo mais, né? Isso aí toca muito alguns ideais, né? Do tipo assim, a gente tem que abrir mão de algumas coisas para que isso aconteça, né? De hegemonias, dessas coisas assim. E aí, isso aí acabou sendo chamado culturalmente dentro do Esperanto de ideia interna, que é uma ideia interna da cultura esperantista, do tipo buscar essas coisas aí. Então, de certa forma, ele representa muito essa coisa de ideal. E aí, grande parte das pessoas que trabalham com o Esperanto também são movidas um pouco por ideais, né? De, vamos aumentar a educação das pessoas para dar mais acesso. E aí, para ter uma ideia de que isso é tão importante no movimento, assim, historicamente vão surgindo declarações ou manifestações que são tipo documentos, né? E o último deles, dos anos 90, talvez seja o que mais resuma tudo isso, né? Que é o Manifesto de Praga, que num congresso em Praga, um grupo de intelectuais esperantistas fez 10 itens que moviam o movimento, né? E um desses itens chama-se emancipação humana, que é do tipo assim, prover conhecimento à humanidade para que o ser humano possa fazer suas escolhas. Então não é uma coisa assim do tipo, vamos obrigar a algo, né? Na verdade, vamos apenas dar o conhecimento, ou seja, mover a educação de diversas formas para que as pessoas possam ter a capacidade de escolher, né? Então, assim, acho que tudo isso foi tocando vários movimentos. E hoje a comunidade que fala Esperanto não é uma comunidade singular. Ela é muito multifacetada. Então você tem ateus que falam Esperanto, católicos que falam Esperanto, socialistas que falam Esperanto, capitalistas, então assim, é uma comunidade multifacetada, só que cada um se identificou com essas propostas abertas. Aí cresceu esse grupo, e que às vezes pode até ter conflito dentro disso, né? Mas o que a gente fala, muita gente fala assim, o Esperanto é uma língua da paz. Esse tipo de mote a gente evita, porque, na verdade, tem coisas bem conflituosas. A gente briga um com o outro. Só que a sorte é que a gente consegue dialogar. Então, assim, temos problemas, mas conseguimos resolver por meio do diálogo, né? Então, esse tipo dessas características, assim, vão juntando muitas pessoas no mundo, elas vão continuando. E aí, como eu falei na minha palestra, né? As pessoas chegaram a ser mortas por falar Esperanto. Então, ela passa a ser também uma língua de resistência, uma coisa assim. Enfim, é tudo isso, é complexo. Mesmo aqui na ditadura militar no Brasil, pessoas foram fichadas por mandar cartas para o exterior em Esperanto, que era uma língua que o governo não conhecia, então vai saber o que as pessoas estavam fazendo, né? Tem arquivos do DOPS com esses registros e tal. Tá bem. Obrigado, Karina, foi ótimo. Pessoal, a próxima palestra vai ser às 2 horas da tarde, ou seja, a gente só tem 1 hora e 15 minutos mais ou menos para almoçar. Mas Diego, fecha a porta, Diego, fecha a porta. Fecha a porta, Fecha a porta, deixa ele sair. 2 horas Brazilian Time ou... Não, 2 horas exatamente, porque hoje à tarde vai Diego vai fechar a porta. que a gente não pode atrasar nenhuma delas. Diego vai fechar a porta e agora vai passar um Vai pouquinho. começar 2 horas de fato. Vai ser uma palestra em espanhol do professor Charado João Paulo. Chará, João professor Paulo. de espanhol.